noite, estamos ao vivo aqui na Conexão Agreste, nessa terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, são exatamente 19 horas e 55 minutos. Hoje nossa programação estava prevista o programa Papo Reto, né, onde a gente teria a entrevistada de hoje, a vereadora de Natal, Nina Souza, mas como a gente já comunicou mais cedo e volta a comunicar, ela teve um problema de agenda. Hoje teve a leitura anual, né, do prefeito, a mensagem anual do prefeito de Natal, Álvaro Dias, né, que tem a participação de todos os vereadores, e depois da leitura, alguns vereadores foram chamados para uma reunião com o prefeito, né, com a base governista lá no palácio junto ao prefeito, e devido a essa reunião de última hora, né, que a vereadora Nina também foi chamada a participar, ela não pôde comparecer ao programa de hoje aqui, os estúdios da Conexão Agreste, para estar fazendo nosso bate-papo ao vivo. Por isso mesmo, a gente vai deixar essa entrevista para um outro dia, para um outro momento, onde a gente volta a conversar com Nina. A gente também avisou mais cedo, né, na nossa entrada ao vivo, às 6h30, que a gente teria contato com o nosso próximo entrevistado da semana que vem, para ele estar aqui hoje, né? Mas aí, claro que na correria de última hora, né, Job? Fica complicado as agendas baterem. Não foi possível, por isso hoje a gente está aqui na bancada com o nosso comentarista da casa, Job Alves. Olha aí, patente forte. Calma. Aí você já coloca pressão. já está avisado. E nosso diretor e comentarista nas terças-feiras, nosso Pierre é o nosso diretor aqui, a técnica que fica aqui por trás, fazendo tudo dar certo, mas nas terça-feiras ele também é comentarista. E Hermes está lá em Recife, porque ele participa do bloco Galo da Madrugada, né? Ele é do grupo de apoio e por isso ele já está lá em Recife. Carnaval é essa semana e não pôde comparecer. Mas semana que vem o grande Hermes volta aqui à bancada da Conexão Agreste para continuar contando os causos, né, do nosso querido Hermes Felipe. Então hoje, só reafirmando, seria uma entrevista com Nina, devido a esse problema de agenda, essa reunião de última hora, ela não pôde comparecer aqui, a gente vai remarcar, a gente vai fazer um bate-papo ao vivo, rápido com vocês, só para a gente explanar alguns assuntos que a gente ia tratar com Nina, que vão ficar para uma próxima oportunidade, e mais alguns assuntos aqui da região Agreste, porque 2020, ano de eleições, então todo dia tem assunto novo para se tratar e a gente acha bacana conversar com todos vocês. Então a gente já está pedindo aqui para todo mundo que está se conectando na nossa live aqui, para que possam mandar os alôs, para que a gente possa conversar com hoje. Hoje, mais do que nunca, o convidado especial, os entrevistados serão vocês no nosso bate-papo ao vivo aqui. É rapidinho, mas a gente vai querer conversar e ouvir vocês que estão aí do outro lado. Já tem muita gente se conectando aqui. Joab, boa noite agora. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Infelizmente acontece, né? Política é isso, ser representante do povo. E ontem já foi bastante interessante, porque teve aquela lei lá de regulamentação dos aplicativos, né? Uber, acho que é aquele 99, Uber, né? 99 táxi, tem outro isso, agora né? chegando. Tem também. Outro, né? Acho que tem o Urbano, né? O Norte, alguma coisa desse tipo aí. É muito novo no mercado. Mas, assim, interessante que essa lei, ela veio para realmente fazer um diferencial. Ontem eu vi um vídeo, né, Nina postou, eu pude acompanhar, vi que ela fez um comentário e disse que essa lei, da forma que estava, que propôs, acho que foi o ano passado, né? Desde o ano passado. A aprovação foi no ano passado, inclusive. Isso, aí, assim, foi uma lei que realmente veio trazer bastante benefício para os motoristas, né, as pessoas que trabalham nesse meio aí. E que infelizmente houve algumas mudanças, né? Mas também hoje, por volta das 18 horas, está saindo de Natal, a correria, saindo do trabalho, e pude acompanhar lá, a InterTV publicou, né? Que, se não me engano, a repórter estava até lá na Câmara, publicou que foi revogada, né, essa lei. Isso. Eles vão... Um decreto, né? Na verdade teve a aprovação, teve a construção da lei, né, durante o ano passado, né, Joab, lá na Câmara. Inclusive Nina vinha tratar hoje, porque ela que estava à frente, né, de toda essa questão, então a gente ia tratar desse assunto. Quando foi ontem, houve esse decreto regulatório, né, que aí ele muda algumas coisas que já tinha
já estava na lei que tinha sido aprovada, mas que faltava, no caso, colocar em prática, né? E aí esse decreto modificou algumas questões, como, por exemplo, a obrigatoriedade das empresas de aplicativo ter que pagar R$50 mil para a inscrição na cidade. E aí absurdo, né? Fica um tanto quanto complicado, né? E a multa era de R$1 milhão para que isso não ocorresse, se não se regulamentasse. Então, fica complicado. E pegou a própria Nina de surpresa, como ela bem você falou do vídeo que ela postou, né? Pegou até ela própria de surpresa, mas que hoje foi revogado. Houve uma pressão, com certeza, com claro, certeza, né? E houve essa revogação desse decreto. Talvez até agora a especulação, eu que estou dizendo aqui, não está nada confirmado, talvez a reunião de hoje, depois dessa leitura anual, também tenha esse tema em questão, né, João? Com certeza, né? Com certeza. Isso aí não vai deixar passar batido, não. Vai voltar para a mesa e vão debater pontos importantes para que seja refeito esse decreto, não é isso? Diretor, fala também. Entra ao vivo aqui com a gente. Inicialmente, boa noite a todos, né? Estamos aqui ao vivo mais uma terça-feira no programa Papo Reto e sempre com o propósito de trazer algo novo, não é isso, Daniel? Isso. Então, um dos temas que queriam ser tratados hoje à noite era a questão dessa regulamentação da lei que outrora foi aprovada na Câmara de Natal e que nós soubemos que realmente o decreto foi revisto, e aí certamente sairá um outro decreto que seja mais benevolente aí ao livre comércio, que na realidade o decreto é um ataque ao livre comércio, a livre iniciativa, e aí certamente não era interessante para ninguém, né? Então, nesse sentido, a vereadora Nina Souza, logo de pronto, ontem mesmo já postou nas suas redes sociais a sua indignação quanto à regulamentação da lei que teria sido aprovada ali pela Câmara de Natal. Então, nesse sentido, nós ficamos um pouco órfãos, né, Joab, Daniel, da presença da vereadora aqui, mas sabemos que foi por uma boa causa, né? Ela, como todos sabem, ela é vereadora de Natal, como já se falou, foi candidata a deputada estadual no último pleito de 2018, mas sempre naquela linha, na linha de defender e de buscar o melhor para o povo. Neste momento, ali está trabalhando pelo povo natalense, o povo de Natal, e nós, como montealegrenses, nos orgulhamos muito, Daniel, da presença de Nina ali frente, porque ela já chegou a ser presidente da Câmara, né? Ela é vice, é isso? Ela é atual vice-presidente da Câmara. Atual vice-presidente da Câmara, e aí é algo que muito nos orgulha, né? Ter aí a nossa amiga Nina Souza frente a temas tão importantes da cidade de Natal. Natal que também acaba interferindo também em outras cidades, porque a gente sabe que o transporte por aplicativo, o grande volume é na capital, claro, mas ainda existe tanto profissionais de outras cidades que trabalham em Natal por esses aplicativos, quanto usuários também, porque com a alta da passagem de ônibus, daqui a pouco vai ser até mais barato, mais viável você usar o transporte por aplicativo do que o próprio o transporte urbano, que periodicamente está tendo um aumento. Agora também só aumenta a taxa, né, João? A passagem, porque a qualidade dos ônibus continua do mesmo jeito. E que também assim que surgiu essa proposta de regulamentação, eu trabalhei em uma área, na área de segurança privada, e som acho que está um pouco alto, né, esse microfone. Não pode. Então, como eu estava dizendo, né, ao vivo é assim mesmo, né? Aí eu conversando como trabalho na área privada, de segurança privada, e o que acontece? Lá na nossa empresa trabalhamos com rastreamento veicular. E assim que surgiu essa proposta de regulamentação, porque gera toda uma cadeia, né? Começou a surgir mais venda de rastreamento, mais contrato, porque as pessoas que trabalhavam, né, os autônomos, eles saíam. E o que acontece? Eles começaram a sair, começaram a deixar de mão porque viram que não estava tendo tanto retorno. E também porque era muito solto, né? Com essa proposta, eles realmente, eu pude perceber que o nosso meio lá
de rastreamento, começou a ter uma alta, e eu perguntava, e aí, como é que tá? Depois, porque foi uma balbúrdia danada naquele tempo, né? Taxistas e outros foram até para a Câmara, né? E teve várias audiências, teve que adiar também, né? Porque os ânimos estavam um pouco exaltados, né? E aí eles disseram, não, cara, ficou até bom, tá bom, tinha parado, voltei agora. E aí conversava com um com o outro, não, bacana, tô colocando meu MEI, né? Eu tô regularizando lá para estar voltando, porque tá sinalizando que o mercado vai ficar bom. E realmente é uma pena, né, que ontem a gente ficou sabendo desse transtorno, mas vai dar tudo certo aí. Só a questão aqui, ao vivo a gente vai fazer dessa forma, tá travando um pouco a tela, né, o sistema. Eu acho que talvez seja inclusive a nossa internet hoje que está novamente com problema. Vocês digam aí de casa, porque aqui no nosso monitor acaba que parece que está dando umas travadinhas, mas eu creio que dá para todo mundo ainda acompanhar a nossa programação, nosso papo hoje, que é bem ligeirinho, Nossa entrevista hoje é com vocês de casa, inclusive o pessoal que está se conectando aqui, eu peço para que vocês possam mandar o alô de vocês, né? Falar de alguns assuntos aí da sua cidade, porque a gente tem telespectadores, né, aqui do Agreste todo, né, Joab? Tem um pessoal aí também entrando em contato com a gente, né, para estar participando, ver um horário, porque é muito interessante, né, você quando começa a falar de política, mas de uma forma séria, transparente, né, você traz a sua opinião, isso aí chama a atenção, e isso é o que a nossa intenção aqui com esse programa, né? Fazer com que as pessoas interajam, fazer com que as pessoas vejam a política de uma forma saudável, né? Não da forma como já vinha aí acontecendo há muito tempo, né? Verdade. E com a participação de todos vocês, porque como eu tinha falado mais cedo, a gente teria a opção de gravar todos esses programas com os nossos entrevistados. Ficaria até mais fácil para a gente, né? Cômodo, porque né? chegaria no horário que a gente marca de colocar no ar, a gente já teria o programa todo gravado, editado, tudo certinho, a gente só jogaria, e se o entrevistado de última hora tivesse que faltar, a gente remarcava ainda com tempo hábil de gravar um outro dia e jogar no nosso dia programado. Mas a gente prefere fazer o ao vivo justamente para conversar com vocês aí de casa, porque se a gente fizer gravado e jogar o programa gravado, a gente não vai poder ter a interação de vocês, a gente não vai poder ler o comentário de vocês, que é de extrema importância, porque a gente trouxe aqui possível pré-candidato lá em São José do Mipibu, a gente trouxe a Luciana, que é pré-candidata em Natal, a gente ia trazer hoje Nina, que já é vereadora, mas possivelmente candidata à reeleição à Câmara de Natal, mas a gente precisa ver que eles são os pré-candidatos e os principais interessados são vocês que estão aí do outro lado, vendo o que eles têm para falar, o que eles têm para passar para vocês. E é por isso que a gente precisa, a gente gosta, a gente quer o ao vivo, para que vocês que são os principais interessados possam conversar com a gente, interagir com a gente, fazer perguntas, mandar o alô. É por isso que a gente prefere o ao vivo. Tem dessas coisas, mas acontece, aí terça-feira que vem já volta tudo na normalidade, a gente já traz mais um novo entrevistado e assim a gente vai levando o programa. Sampierre, meu irmãozinho, eu quero só dar uns alôs aqui, manda especiais. Olha, tem uma turma bacana nos assistindo nesse momento, aí o Piraci ali do Correio, nosso amigo Marcelo Campos, que a semana passada ele foi sorteado com uma camisa da Onça Brava, né? Daniel Sena, o irmãozinho da nossa igreja, Reinaldo Nascimento, que está ali em Natal, mas sempre está ouvindo os nossos programas. Rapaz, para você ser visto também. Pois é. Quando ao vivo é assim mesmo. Chegamos, não? Não chegou. Vamos chegar. Vai chegar. Vai chegar. Olha aí. Chegou. Deu certo. Aí, olha aí. Ninguém se assusta. Um abraço. Ninguém se assusta. Um abraço todo especial para o Piraci, Marcelo Campos, Daniel Sena, o irmãozinho Rinaldo Nascimento, a minha esposa Lucivânia, que está no ar, Lourdes Oliveira, e aí minha prima Maria Goreto Nascimento, que mora ali na Avenida 5, em Natal. Nosso amigo Ayrton Silva, que a semana passada estava conosco aqui, junto com Luciana Monteiro. Luciana Monteiro, que também é pré-candidata a vereadora lá em Natal, como foi bem ressaltado aqui na oportunidade. E, sem dúvida nenhuma, viu, Daniel?
é uma candidata que promete realmente estar ali nas cabeças, né? Porque realmente ela tem mostrado um bom desempenho aí frente às lutas que tem encampado, mostrado um bom desempenho também na sua forma de propor, né? Sim. Quem está conosco também, olha que coisa interessante. Quem está conosco é o nosso amigo Fábio Silva. Fábio é o conhecido Fábio Céu, né? Lá do Brejinho. Fábio Céu de Brejinho, ele é vereador atualmente, pré-candidato a prefeito de Brejinho. É o mundo todo, né? Tudo quanto é vereador aí. Inclusive, você falou agora e a Ayrton já mandou alô aqui, disse que está lá em Natal assistindo a gente. Então, mandou alô para Ayrton. A Ayrton já compareceu aqui para dizer que está ligadinho realmente. Já retribuiu, né? A gente já abraço, Ayrton. E a gente deixa o nosso boa noite para ele que esteve aqui semana passada aqui nos estúdios junto a Luciana Monteiro. Eu quero registrar também aqui aos nobres amigos a presença do nosso podemos dizer amado? Não. Nosso amado Carteira Dalberto. Olha, eu acho que pode, acho que não tem problema. Ele que é cidadão montealegrense, é também pernambucano. Ele gosta de frevo, como o nosso amigo Hermes Felipe gosta. Está lá em Recife, né? E sempre está conosco aqui. E, gente, é o seguinte, só interrompendo um pouco, a nossa pauta está um pouco flutuante hoje pelo fato de não termos aí a nossa principal convidada, Daniel, mas nós ficamos bem à vontade, acredito, cada um de nós aqui, a podermos falar de política de quem chegar aqui e postar alguma coisa, algum comentário, a gente certamente vai registrar por aqui. Um abraço especial também ao nosso amigo Edi Rocha, que está conosco, certo? Exatamente, porque na verdade a nossa pauta de hoje girava, como sempre em torno do nosso convidado, né? E a gente tinha para conversar aqui com Nina sobre as eleições de 2016, quando ela entrou na política lá em Natal, sobre 2018, sobre 2020, sobre a política atual para Natal, 2020 no caso Natal, e também Monte Alegre, né? Porque é conterrânea e a gente sempre quer saber a opinião, mas isso a gente vai ficar registrado aqui para quando ela vier a gente tá com essa pauta aqui inteiriça para passar para vocês de casa. São assuntos interessantes, inclusive alguns assuntos que eu tenho certeza que ela ainda não conversou em nenhuma TV, porque Nina já deu entrevista em TV, em rádio e tal, mas tem assuntos aqui que ela ainda não falou. Só fala com gente que ela conhece realmente, e a gente, quem é de Monte Alegre, conhece Nina e poderia falar disso. Então esses assuntos vão ficar guardados para quando ela estiver aqui nos estúdios da Conexão Agreste, no Papo Reto, para falar e vocês poderem saber um pouco mais. Então, realmente o assunto girava em torno de Nina, e por isso que a gente está fazendo mais uma conversa, um bate-papo aqui com vocês, explicando um pouquinho. E aí a gente aproveita e poderia falar, né? Porque Conexão, o Cultura em Ação de sexta-feira vai ser especial, né? Dia de carnaval, as atrações musicais vão estar todas tocando, né? Por aí afora. Então a gente não vai cometer a judiação de interromper a agenda do pessoal que está aí afora para estar aqui no estúdio, mas a gente vai fazer uma reprise, a gente vai trazer negócios legais, né? Porque a gente vai fazer uma reprise, vai passar um pouco mais sobre o bloco Troças e Assombrados, que teve aí semana passada saindo nas ruas de Monte Alegre. Ah, é verdade. Exatamente. E também, quem sabe, uma surpresa que a gente encontra na própria sexta-feira. E aí, dia 13 de março, já está confirmado, a gente podia passar para vocês, que Vitor Silva vai voltar aqui nos estúdios da Conexão Agreste, né? Vitor que veio um dia aqui que a gente teve uma queda de internet, né? E ele não pôde se apresentar para vocês, mas em março ele volta aqui para conversar com todos vocês nos estúdios da Conexão Agreste, no Cultura em Ação. E o Papo Reto semana que vem também tá normalzinho, com o entrevistado já fechado, para vir conversar com vocês. Tenho certeza que o papo vai ser bem bacana. Daniel, eu acho que na realidade terça-feira que vem é carnaval ainda. Sim. Na realidade seria outra, né? Olha. A gente vai olhar nossa agenda. É nossa agenda. Quem sabe fazer ao vivo, né? Quem sabe já a gente vai olhar nossa agenda. Mas a gente, claro, que deixa todos vocês muito bem avisados aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos aí das cidades afora. A gente sempre avisa vocês. Mas a gente vai ver só essa questão da disponibilidade, mas aí dá certo. Gente. Porque às vezes a pessoa viaja, né? Vai para algum local, então é como você falou antes, né? A gente não vai
a gente não vai atrapalhar, né, as pessoas. Só quem está assistindo, pessoal, vocês estão notando alguma trava no nosso sinal? Que se tiver, vocês dizem aí pra gente. Tem muita gente assistindo, o povo está calado, o povo não quer conversar com a gente, ó. O pessoal estava esperando para conversar, para perguntar a Nina, pra gente não quer conversar, mas o pessoal está aqui de olho. Mas, gente, basicamente a gente queria novamente dizer que era esclarecer o ocorrido, para que vocês fiquem cientes, né? Como a gente sempre faz, quando acontece alguma coisa a gente vem ao vivo, né, Joab? Falar para vocês, conversar com vocês, entra ao vivo, diz o que ocorre sem problema nenhum, porque é assim que as coisas funcionam, na transparência, sem medo, e conversar um pouco com vocês, saber conversar em torno de alguns assuntos interessantes que poderiam ser abordados, mas realmente o principal seria dar essa explicação a todos vocês que estão aí em casa sobre o dia de hoje. Osias Júnior, inclusive, chegou aqui, desejando boa noite. A gente agradece a sua audiência, grande Osias, que Osias é outro nosso telespectador que está sempre aqui com a gente. A gente agradece demais, porque tem muita gente que toda semana no Cultura em Ação, no Papo Reto, está aqui acompanhando a Conexão Agreste. A gente agradece demais a vocês que toda semana dedicam um pouquinho do tempo para ouvir o que a gente tem a passar para vocês. Joab? Eu gostaria aqui, será que a gente poderia pelo menos ver aqui um item aqui, uma pauta aqui nossa? Pode ser? A respeito, aqui perguntar aqui a você, Pierre, o que você acha aqui dessa a primeira pauta aqui, a número 1? Aparentemente existe um clamor da sociedade pelo novo, só até aqui, né? Porque o West fica surpresa ainda, surprise. Mas Pierre, que é vereador aqui em Monte Alegre, né, Pierre, pode também dizer já isso. Tá a câmera já está em mim, não tem mais como ir lá, não. Mas pois não, pode dizer. Fica só a voz aqui, porque você que é vereador aqui em Monte Alegre, porque a gente tem algumas pessoas aqui de fora, então é bom explicar, né? Você é vereador aqui de Monte Alegre, participou já de mais de uma eleição, né? E aí pode dizer, você sentiu realmente essa mudança, essa diferenciação? Olha, efetivamente, existe sim um clamor da sociedade por mudança. Isso é visível, não tem por que a gente ficar dizendo que existe, porque de fato existe. Recordo, Daniel, que fui candidato a vereador em 2008, na oportunidade andamos em muitas casas em Monte Alegre, e nessas andadas que a gente dava, tinha um jargão que o povo dizia, né? E é tipo mais ou menos assim, não estou dizendo que seja isso, mas é assim, só vou cheio. Existia algo nesse sentido. E aí se passaram alguns anos, né? 2016 fui candidato de novo, e desta vez eu não ouvia esse clamor por parte daquela sociedade que anteriormente clamava por isso. O que há na realidade é uma conscientização, mesmo que ainda pequena, mas existe uma conscientização das pessoas de que essa política do tomar lá da cá não vai levar ninguém a lugar nenhum, como nunca levou, né? E você nota por um simples fato, né? O sujeito que chega e vende um voto aí por R$50, né? Ele não consegue resolver a vida dele. Olha meu banquinho aqui. Ele não consegue resolver a vida dele. Vai para o segundo andar ou o terceiro? Pois é, mas ele não consegue resolver a vida dele. Na realidade, ele vai receber uma pequena contribuição e contribuir para a vida de alguém chegar lá em cima, né? Então, o tomar lá da cá, realmente as pessoas começaram, Daniel, a identificar que não leva a sociedade a lugar nenhum, que não leva o indivíduo a lugar nenhum, a não ser aquele que fez uso desse artifício que é tão antigo e tão danoso. Então, eu acredito, Joab, acredito sim que está havendo uma transformação na sociedade. Eu não digo apenas monte-alegrense, eu digo na sociedade brasileira como um todo. E prova disso nós temos em todos os lugares, Daniel. Eu posso citar, por exemplo, Jair Messias Bolsonaro. Eu sabia. Ia chegar, não. Ia chegar da sociedade. Não, mas preste atenção, é importante falarmos disso. Agora deixa eu dizer, você gosta muito de falar, deixa eu dizer. Mas deixa eu dizer o que é. Qual é a situação? Me lembra... O que é Bolsonaro? O que era Bolsonaro para as pessoas? Era simplesmente o símbolo, aquele símbolo que dizia, não, esse cara aqui é o basta para tudo isso que está errado. E até hoje ele continua sendo símbolo para muitas pessoas nesse sentido.
Então, ele era ali aquele objeto de desejo do povo brasileiro que iria substituir a política antiga pela política nova. Agora, o que é que ocorre? Você não consegue fazer uma modificação tão drástica com apenas uma andorinha. O povo também entendeu isso. Por que o povo entendeu isso? Porque na eleição de 2018, o próprio Congresso Nacional foi muito renovado. Não existia algo, se eu não me engano, é algo em torno de 80%. Rio Grande do Norte, um grande exemplo disso foi a queda de Garibaldi. A queda de Garibaldi. Pelo menos na minha opinião, e era a opinião de muita gente, eram 2 vagas para o Senado, uma já estaria garantida com Garibaldi e ficaria a segunda vaga para os demais concorrentes. Olha, e, na verdade, ele teve uma votação muito pequena. E o povo, Daniel, no Rio Grande do Norte, o povo começou a ensaiar uma autonomia de pensamento já ainda quando Vilma foi candidata a governadora pela primeira vez. Quem imaginaria, quem teria a petulância de dizer que dona Vilma seria governadora do estado? A mulher não chegava a 5% nas pesquisas. Contra novamente Garibaldi. Contra Garibaldi, que foi, na época, foi um ótimo governador. Governador das águas. Então as pessoas começaram a identificar que realmente a mudança é necessária. Né? Então a mente foi se renovando e aí mudamos. Hoje estamos com o Rio Grande do Norte afogado no mar de muitas coisas, mas não é por causa de um gestor só, é toda uma situação que envolve o nosso estado. Você acha que, inclusive, pensando nisso, Bolsonaro tem uma outra responsabilidade grande nas costas, e que se as pessoas votaram nele esperando essa mudança, ele fazer as mesmas práticas dos políticos antigos ou da política antiga, vai fazer com que as pessoas voltem a pensar como antigamente? Olha, eu acho que ninguém regride no tempo. Eu acho que o povo, de um modo geral, não vai regredir nesse sentido. Agora, pode-se aumentar a descrença, mas nunca regredir. E as pessoas passarem a ser mais seletivas nas suas escolhas. O peso que tem nas costas do presidente da República é muito maior do que simplesmente ser o presidente da República. O presidente da República hoje não significa só aquela cadeira que ele senta ali e que faz o que vem fazendo, tentando consertar. É importante dizer isso. Ele traz consigo o que, Daniel? A simbologia de alguém que vai salvar. Sem brincadeira. É isso que o povo imagina. É um Messias. As pessoas esperam. Não, é verdade, eu não estou com brincadeira. Não é porque eu votei em Bolsonaro, mas o que é que ocorre? As pessoas imaginam sim que ele veio para mudar. Que veio para. E hoje se percebe, eu acho que ele mesmo percebe isso, que sozinho não dá, porque a turma lá em cima é muito complicado. Ou seja, não existe um salvador da pátria, né? Existe aquele cara que ele vai apontar para onde que é o caminho, né? O caminho correto. É isso que você quer dizer. E já pegando aqui a deixa aqui no assunto, né? Eu ouvi ontem na rádio que o número de assassinatos caiu 19% no Brasil em 2019 em relação ao ano de 2018, né? Então, assim, a segurança do Estado pertence ao Estado, não pertence ao governo federal, é isso que dizem, né? Só que o que acontece? Como é que a gente explica essa queda, né? Na violência, né? E no ano de 2019 em relação ao ano de 2018, ou seja, será que não foi aquela transferência dos líderes de facções, né? Uma das primeiras ações, né, de Moro foi transferir os cabeças, né? Que ninguém fazia isso. Então isso aí, querendo também ouvir, né, nos jornais, até por sinal ouvi hoje, que isso foi uma... Não querendo fazer o advogado do diabo, não, mas é só para a gente conversar, inclusive, eu concordo que realmente, na verdade eu particularmente, claro, não vi realmente do governo do Estado alguma ação efetiva para essa diminuição dos crimes. E talvez a gente tenha um contexto federal, mas, por exemplo, o feminicídio, houve um aumento extraordinário. Se a diminuição de um critério, que foi os assassinatos em geral, tem uma certa relação com o governo federal,
Essa questão do feminicídio, como é que ficaria também? Teria alguma etiquetagem disso daí pelo posicionamento de Bolsonaro, ou porque houve um enfraquecimento das práticas em cima desse crime em específico? Pode ser. Bom, eu pergunto a você porque você analisa muitos números e analisa bastante o contexto. Eu acho assim, né, que um pouco da sua fala, né, você, assim, com outras palavras, você quer dizer pela a caricatura que colocaram o Bolsonaro, né, de dizer que ele era homofóbico e machista e xenófobo, né? Entre aspas, então, sim, mas o que eu quis dizer também é que a caricatura que vem para mim é uma caricatura que é um geral. É um geral. Não é eu que vejo dessa forma. Mesmo que ele não seja dessa forma, ele é colocado dessa forma, entre aspas. Eu não estou dizendo que Bolsonaro é dessa forma, mas você mesmo disse, se colocam ele dessa forma. Se ele é ou não, não se sabe. Mas é colocado até pela mídia como ele dessa forma. Você acha que poderia, por essa colocação e pela forma também que ele trata, porque ele é um tanto quanto explosivo, né? Mas ele ser explosivo é uma coisa. Ele ser explosivo é uma coisa. E assim, já ter dado declarações, inclusive, que não colaboram muito para apaziguar essa figura dele, possa também acabar... Que assim, algumas delas eu discordo totalmente, né? Eu acho que ele, como presidente, ele poderia até pegar um pouco mais leve, né? Porque ele é o presidente do país, então ele teria que amenizar. Mas a gente sabe como o Bolsonaro é, né? Ele não tem papas na língua, fala, às vezes ele até que se arrepende, né, Daniel? Do que fala algumas coisas. Mas que bom, né? Que bom. Acho que em alguns momentos você também tem que avaliar a palavra, né, Samper? Você tem que avaliar o que você diz e rever. Em alguns momentos, principalmente como você mesmo disse, hoje ele é presidente do Brasil, né? Então ele precisa ter algumas posturas de um presidente, e não de Jair Bolsonaro. Seria a postura de presidente. E talvez precise se aprender, porque algumas declarações, realmente, algumas coisas a mídia coloca da forma, porque você dá uma entrevista e às vezes a entrevista aparece num site ou na TV de uma forma descontextualizada. E não foi aquilo bem que você disse. Por outro lado, algumas outras vezes ele realmente fez declarações que corroboram o que acaba que a mídia muitas vezes mostra dele. Foi mais ou menos só nesse ponto de vista. Eu não estou querendo dizer que ele realmente é aquilo dali, mas... Quer ver, ó, deixa eu olhar aqui, ó. O G1 aqui, ó, ele publicou que o número de assassinatos cai 19% no Brasil em 2019. Então assim, é um pouco meio que complicado. Se caiu, por que assim, né? Tem que ver direitinho a fonte, quem é a fonte, porque a gente sabe que às vezes, olha, o fato... Não, mas ninguém briga contra fatos. Não, mas a fonte, peraí, eu disse daí porque realmente eu sabia, a fonte é segura, porque na verdade caiu o número de... 247 é fonte? Não, nem é Folha de São Paulo também. Você deixou entrar nessa aí? Não, deixa, mas só para finalizar, é porque na verdade o número de homicídios caiu, mas dentro da porcentagem... Mas dentro da porcentagem... No geral, dentro da porcentagem de homicídios e de feminicídios aumentou. Mas... Não, o que eu acho é o seguinte, assim, primeiro é horrendo o homem que comete esse tipo de com certeza. Né? Isso é horrendo. Isso aí a gente pode... Na realidade, eu não sei nem porquê, enfim, separar é homicídio e acabou-se. Não deixa de ser um homicídio, é uma vida que vai embora. Né? Agora, o que aqui ocorre? A gente sabe que o governo federal tomou providências com relação a esse tipo de crime, porque, por exemplo, o agressor que faz um ato como esse hoje, ele tem a obrigação de pagar as custas. Exatamente. Então, atitudes para barrar esse tipo de coisas ocorreram, né? Agora, o porquê desse aumento? Expressivo. Olha, o cara quando é ruim e acabou-se. Então os caras estão com medo de fazer algumas coisas, vai descontar nas coitadas da mulher. Aí vai matar a mulher. Que é eu acho assim inadmissível. Eu acho que qualquer crime, como o Herbin falou agora, né, a gente tem que repudiar qualquer tipo de crime. E ainda mais contra a mulher, isso sabe, eu acho que teria que aumentar ainda mais o rigor da lei em relação a isso, né? Mas as medidas do governo federal em relação a isso já foi tomado, né?
Inclusive, eu não me recordo, vocês podem até me ajudar nisso aí. Salvo engano, um dos propositores de lei nesse sentido foi o deputado federal, filho do Ricardo Mota, o Rafael Mota. Rafael Mota. Eu acho que ele propôs algo nesse sentido que venha colaborar aí para esse combate, para esse enfrentamento. É um problema? Então, o que é que tem que fazer? Tem que combater. E eu acredito que as políticas públicas vêm trabalhando nesse sentido, de combater esse tipo de delito, como começou a combater também o crime organizado. A questão de que se fala, que Bolsonaro fala muita besteira, fala assim, mas lá, ele fala um monte de coisa. Mas se for só por declaração, eu queria aplaudir aqui Lula, por exemplo, né? Porque ele deu uma declaração que a falta de... o problema do governo de Bolsonaro era a falta de mau caráter. Então tá, né? bom. Então ele dizendo que no governo de Bolsonaro não tinha mau caráter. Talvez os outros tivessem, e aí era... Então esse é o problema do governo, pelo amor de Deus. Não, mas ele é porque ele se complicou mais uma vez aí nessa declaração. Pois ele é. acabou... Não, acho que na Mas verdade, ainda por isso que eu também acho muito parecida a extrema direita com a extrema esquerda. Eu apontei para você, mas não foi a extrema direita e extrema esquerda. Eu acho muito parecido. PT e PSL, aqueles não os defensores em si, os que colocam um critério, tem um argumento. Mas você sabe que tem um radicalismo muito grande em cima disso aí, e eu coloco no mesmo potinho o radicalismo do PT e do PSL, porque só defendem duas bandeiras diferentes. Uma que dizem que é verde e amarela e outra dizem que é vermelha. Mas o radicalismo de ambos é muito parecido. A gente falou isso, conversou sobre isso aqui quando o nosso amigo Mauro esteve aqui no primeiro programa do Papo Reto, né? E a gente falou sobre isso. Ele disse que é totalmente contra. Apesar de que algumas vezes você olhava assim, o cara ele tinha tanto argumento, né? Nosso amigo Mauro, que com certeza ele vai ver esse programa, né? Um abraço para você. Vou falar em radicalismo, viu, João e Daniel? Pois não, continue. Mas assim, só para finalizar. Mas assim, a gente, até Hermes disse, né? Não, mas é porque para algumas pessoas não tem partido, é Bolsonaro quanto acabou-se. Não é isso, tem partido sim, né? Tem partido. E assim, olha, no meu ponto de vista em relação a isso é o mesmo seu. O que estraga a situação, muitas das vezes, é o radicalismo. Realmente é o radicalismo, realmente é você não ser imparcial muitas das vezes, porque tem gente que quer defender algo ou alguém, né? E não, sempre não, porque o cara fez isso, porque é isso, porque é aquilo outro. Não, olha, peraí, vamos ver de uma forma imparcial aqui, veja de uma forma mais justa, porque assim, se eu vejo uma situação, uma gestão, né? Uma ação de algum político, eu vejo o erro. Se ele errou, eu falo mesmo, a gente tem que falar. Mas se ele acertar, a gente também tem que falar que ele acertou, não é verdade? Sim. Tem que ser honesto. Nesse sentido, deixa eu ser honesto aqui, então. Eu vou só tocar num assunto aqui. Eu quero parabenizar, certo, por essa tranquilidade toda, a atitude do 65, que é o PCdoB, é isso? 65. Partido totalmente comunista, né? E hoje está dizendo, não, hoje nós somos verde e amarelo, estão mudando a cor, estão tirando o vermelho, né? Estão mudando a roupagem para mudar também o discurso. Tirou o comunismo, né? Tirou o comunismo. Então, mas não eu quero só parabenizar aí a atitude realmente tão democrática, né? De realmente escutar os anseios da sociedade e reconhecer que o povo brasileiro não aceita mais esse tipo de coisa. Não ser de aproveitamento, né? Tá válido. Mas eu quero crer, sabe, Daniel? Agora tem que ser na prática, que não né? Tem que ser na prática, porque não adianta só no discurso, né? Perfeitamente. O discurso não adianta. Agora, eu acho interessante, viu, Job? Quando se fala de Bolsonaro aqui, Daniel começa logo a rir, se torce para um lado, se torce para o outro. Mas você sabe por quê? Eu já descobri. Okay. Porque, a bem da verdade, Daniel queria ter votado em Bolsonaro. Não votou em Bolsonaro? E ele se sente arrependido por não ter feito isso. Não coloque palavras na minha boca. Eu votei em Ciro Gomes. Por que eu votei em Ciro Gomes? Porque eu acho que, não concordando que Ciro Gomes seria o melhor presidente do Brasil, mas por causa desse tipo de comportamento radical. Eu vejo em Bolsonaro, agora sim, quanto presidente, eu torço que ele faça o melhor para o país, né? Porque vai impactar
na nossa vivência. Agora, quanto campanha naquele momento, tanto Bolsonaro tanto Haddad eram dois radicais. Se um defendia a direita, o outro defendia a esquerda. Aí eu discordo com você. Eu discordo que você não queria. Você não votou em um político democrático. Você votou em um político que tinha a bandeira número 1, a cirocracia. É cirocracia. Ele queria. Como que você tem uma análise dessa de Ciro Gomes, que Ciro Gomes não era radical? Não. Por exemplo, falar em radicalismo. Falar em radicalismo, por exemplo. Hoje nós temos aqui, parece que está meio desigual, né? Nosso amigo Hermes Felipe não está conosco, que Deus realmente o proteja lá onde ele está, que é em Recife, né? Cidade de Recife, não é isso? Isso. Então, o que acontece? Falando desse ponto de vista do radical, e se Hermes Felipe estivesse aqui nesta noite, o que é que ele diria com relação à internet? Só quero saber isso. Está travando muito mais, demais. Mas só essa questão, Ciro, realmente eu não acho ele que tem uma postura totalmente centrada, né? Concordo plenamente, por isso que eu deixei frisado no início. Também não concordo que ele seria o melhor para o Brasil. Porém, a gente tem que avaliar também evoluções. E a gente vê campanhas anteriores de Ciro para a última campanha que ele fez, ele era mais centrado que as demais. Tudo bem que tinha aquele momento e aquelas pregações e alguns pensamentos dele que ainda era de uma forma muito, digamos assim, muito peculiar, muito individual. Mas se você pegar o discurso de Ciro Gomes, o discurso de Haddad, por que o discurso de Haddad eu acho radical? Porque é um discurso de que o PT precisaria estar no poder para mudar as coisas, que na verdade, na minha opinião, não era dessa forma. O PT tinha outros caminhos a seguir, mas ele quis segurar, com qualquer que seja o candidato, a bandeira do PT. Então ele não quis segurar a bandeira de mudança, ou uma bandeira de projeto, ele quis segurar a bandeira do PT. Então não creio nem Haddad como radical, eu creio no PT como uma postura radical. E Bolsonaro, eu creio ele como uma pessoa extremamente radical, porque Bolsonaro, ele acredita em determinadas crenças e ele quer, e também ele desdenha de quem não acompanha ele nesses pensamentos. Que ele tem melhorado, eu acredito que ele tenha. Principalmente porque agora ele é presidente, então ele tem que agir como presidente. Ele tem melhorado muitas coisas. Exatamente. Né? A gente observa, por exemplo, que o Brasil hoje está abaixo de 5%. Ele tem. Selic, taxa de juros. Exatamente. Né? A gente baixou o desemprego, né? Então ele realmente tem melhorado. Só para lembrar. Em alguns pontos não. Em alguns pontos com certeza. Peraí, aí Daniel vai ficar aqui meio que... Não, eu vou deixar vocês dois. Mas por isso que eu digo, em alguns pontos ele tem acertado, o discurso dele tem melhorado, mas não somente o discurso, também o governo dele em alguns pontos tem acertado, em outros também não. Porque também vejamos e convenhamos que agora sim ele está fazendo alguns pontos e contrapontos, mas vejamos e convenhamos que também a vida do mais pobre aqui no Brasil houve uma certa dificuldade nesse início de governo Bolsonaro, por algumas medidas que ele tomou. Vamos ser sinceros? Vamos. Olha, é o seguinte, por que ele tomou certas providências? Porque efetivamente ele pegou a casa totalmente desorganizada. Todo gestor, quando entra em uma casa, vai querer organizar, e foi isso que houve. É inadmissível um país como o Brasil pagar mais de 45% da sua receita só com juros e encargos da dívida. Agora, por que o juro e encargo da dívida aumenta tanto? Simples, porque o governo brasileiro, durante muito tempo, não aprendeu o papel de casa de gastar só o que arrecada e começou a emitir papel. Concordo plenamente. Porém, jogando no mercado financeiro e aí... Continuo achando que você precisa fazer um cálculo para que nunca, como sempre acontece, a corda não arrebente sempre no lado mais fraco. No lado que já é mais prejudicado. Perfeito, concordo plenamente. Olha, a gente tem, por exemplo, o Joab entrevistou um dia desses o Glauber Braga, aquele que falou aquele negócio com capanga de milícia. Como é que é? Capanga de milícia. Então, aquele deputado lá, pronto, ele deve ser uma prova viva em contraponto ao outro que foi entrevistado de que os desperdícios e esse tipo de
aplicação de recursos de forma errada tem que ser revisado, né? O cara gastou em um ano de mandato 1.300.000 nas suas verbas ali, e o outro deputado novo foi 600 mil, salvo engano. 600, né? Então tem que ser cortado em todo canto. Infelizmente ninguém encarou isso ainda. Inclusive né? no cartão corporativo, né? Inclusive o cartão corporativo, em Acho todos os justo, aspectos. Acho justo, porque eu também acho um desperdício de dinheiro um deputado gastar 1,5 milhão em verba indenizatória, mas também eu acho um desperdício de dinheiro um presidente gastar R$1 milhão em um cartão corporativo. Eu acho injusto também um presidente precisar em menos de 2 anos fazer 2 reformas para ocupar a equipe da primeira-dama. Faz uma reforma no local, depois vai fazer a reforma no outro local para ocupar a mesma equipe. Então gasta 300 mil num canto, depois vai gastar mais 500 mil no outro. Então assim, mas que seja para todos. Concordo com você. Que seja a Concordo com mídia, você. exatamente. É isso, Tá é esses errado. pontos. Mas assim, que ele tenha acertado e que a gente torce para isso, torce. Porque se a gente torcer para a política do quanto mais pior, melhor, vai ser mais pior para nós. É verdade. E tá todo melhor mundo no mesmo somente barco. para quem quer chegar lá. Ó, é interessante, ó, falar aqui, né? Interessante, eu tenho algumas pessoas no meu Facebook que essa pessoa, eu acho que ela é uma dessas pessoas, né? Eu acho que ela não tem a dimensão do que ela tá falando ou fazendo ou postando muitas das vezes no Face. Cara, olha, se você pegar o perfil dessa pessoa, nada contra, cada um faz o que quiser. Mas o que tá aqui, o que a gente tem que fazer é o quê? A gente tem que torcer para que as coisas dê certo. Se eu não votei em fulano, se eu não votei em ciclano, mas torça que pelo menos dê certo. Eu não votei em Fátima Bezerra, mas eu estou torcendo para que a reforma que ela vai fazer coloque na mesa e que saia uma reforma justa. Sim. Entendeu? Saiba Justa. negociar, né? Saiba negociar, faça uma reforma justa. Porque, ó, você vê, eu hoje também voltar aqui, né? Então, quer dizer, tem o que as pessoas, o que tem, assim, diminuiu bastante, mas tem algumas pessoas que não, ó, e a pessoa se diz cristão. A pessoa não passa, não tem uma publicação dizendo, olha, acertou nisso, olha, a taxa caiu 19% de crime. Não tem nenhum acerto. O cara não fala nada. Como é que você vai acreditar numa pessoa dessa? Numa postagem de uma pessoa dessa? Tem que ser justo, tem que ser... Mas assim, essa é a minha opinião, essa é a minha visão. E a gente tem que torcer para que dê certo, igual o Daniel que está fazendo. O Daniel critica um lado, concordo com a crítica dele aqui, que em respeito ao cartão corporativo, é isso que eu combato também, né? Quem acorda só arrebenta realmente para o nosso lado. Então a gente, como cidadão, tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que ter uma política, tem que se politizar. É isso que a gente tem que fazer. Infelizmente seria tão bom se a minha vida fosse igual no início de 2018, que eu estava ali trabalhando, estudava, vinha para casa, relaxar, descansar no outro dia do mesmo jeito, mas infelizmente vai arrebentar lá também, porque vai arrebentar com o empresário, vai arrebentar com o dono da empresa que eu trabalho, o meu empregador, e arrebenta para todo mundo. É extremamente complicado, porque o que acontece? Onde é que um país, não vamos dizer país, vamos dizer uma casa, digamos que uma casa... o salário da esposa, do marido, eles perfaçam uma renda mensal de R$1.000, tá? Aí imagine que desses R$1.000 eles fizeram alguns empréstimos passados e eles tenham que pagar desses R$1.000 R$450. Eles vão ficar apenas com R$550, né? E aí, possivelmente, porque eles contraíram essas dívidas, eles não vão ter uma qualidade de vida boa, porque parte da sua renda foi embora. Ele tem 2 opções: procurar aumentar a sua renda ou tentar arrolar a sua dívida, para que fique mais benéfica e ele consiga fazer cada vez mais. O Brasil já tentou isso, só que da forma inversa. O Brasil tinha uma dívida externa enorme. O que foi que aconteceu? A gente vê nos jornais por aí que Lula pagou a dívida. Na realidade, o que foi que houve? Houve uma inversão da dívida. A dívida que era externa passou a ser interna. Né? E aí o que foi que aconteceu? Com isso, essa dívida que ficou aqui, essas pessoas ficaram com a dívida, elas deveriam ser remuneradas. Remuneração é juro, né? Então, o que foi que houve? O governo federal tem uma política de sempre, para segurar a economia, fazer o quê? Aumentar
a taxa de juros Selic. Aí o que foi que houve com o tempo? O tamanho da dívida, obviamente, aumentou. Não só por causa dos juros que são pagos, mas também pelos crescentes déficits nas estatais. E aí o que é que ocorre com isso? Tirando agora da casa, lá para o governo federal. A partir do momento que tu tens 45% da tua receita para pagar a dívida, tu vai deixar de investir em saúde, em educação, vai deixar de fazer investimentos. E é esse o mal do Brasil hoje. O tamanho da dívida que é enorme. O que ocorre? Essa dívida, os municípios também têm, só que em proporções menores. A União em uma proporção maior. Essa dívida faz com que eu, você, ou qualquer um cidadão tenha dificuldade de alguns serviços de alta complexidade na área da saúde e tenha dificuldade, por exemplo, de ter um câncer diagnosticado precocemente, a ponto de você poder combatê-lo no tempo correto. Porque não há investimento suficiente para você combater este grande mal. Ora, por exemplo, a gente sabe que é um mal, que hoje é um câncer, muitas pessoas procuram, não acham ali o atendimento imediato, tanto que tem uma lei agora que fala que você tem o SUS tem 30 dias para poder... Agora, como é que pode? Você põe uma lei sabendo que não vai cumprir, que ninguém vai cumprir. Então, o que é que precisa? Precisa de investimento do setor público ou privado, ou seja, quem for, para que você possa atender essa demanda. Como atende a demanda? Quantas máquinas de ressonância magnética tem no estado? Quantas máquinas enfim, de ressonância, vamos usar aqui. Quantas tem? Será que elas são suficientes para atender a demanda? Alguém vai dizer, não, é assim, o que tem é assim. Tá, então por que o cidadão passa 1 ano, 2 anos para conseguir uma ressonância? Então, por que a coisa não acontece? Simples assim. É porque o Brasil paga muito juros. Aí não há investimento. Uma máquina como essa é quase 2 milhões de reais. Em outros pontos também, investimento da forma incorreta também, né? Investimento da forma correta. Inclusive, aqui, a minha crítica, por exemplo, chegando aqui para Monte Alegre, a minha crítica a Monte Alegre seria mais ou menos nesse sentido. Eu acho interessantíssimo você ter uma prefeitura nova, por exemplo, acho bacana, a cidade fica até charmosa, com o novo prédio da prefeitura, por exemplo, mas esse prédio da prefeitura vai beneficiar o prefeito, o chefe de gabinete e mais algumas dezenas de pessoas que trabalham no prédio da prefeitura. Mas quando você chega aqui na PAMI para precisar de um exame urgentemente, que inclusive não tem no município, você tem que esperar meses, dar várias viagens para conseguir marcar e se realmente consegue marcar. Então, assim, é muito bacana um prédio da prefeitura nova, uma praça nova, mas também existem coisas mais urgentes que precisariam ser atendidas e que teriam condições de serem atendidas se os investimentos fossem feitos das formas corretas nos lugares certos. O grande problema das despesas públicas, na sua grande maioria, sabe, é que os programas de governo, eles não estão sendo finalísticos. O que é um programa finalístico? É aquele que atende diretamente o contribuinte. Muitas delas são despesas na sua maioria administrativa. O Daniel, você está vendo aí a mensagem? O que você acha? Na verdade, a gente pode até, na verdade, eu acho que já são quase 9 horas da noite. Que na verdade o intuito era só, né? Era só fazer uma rápida conversa. Aí deixa eu mandar até um alô aqui para Fábio Silva e para Gorete, o Rico, que está aqui com a gente, dando boa noite, porque o pessoal ainda ficou com a gente até esse momento, quase 9 horas da noite, assim, um papo rápido, né? E quase 9 horas da noite, com esse probleminha que a gente está tendo aqui com o sinal, que fica travando tanto a imagem quanto o som, creio eu. O som também? Eu acho que o som não. Agora, mas a imagem eu te fiz uma pergunta lá atrás e você não respondeu. Sim. Se fosse Hermes Felipe com essa internet do jeito que está aqui, ia dizer o quê? Ele já estaria soltando os cachorros na Cortez Online. Você pode fazer as vozes. Ele não está querendo fazer. Ele não está querendo, então faça. Não, vamos já uma colher de chá. Quem sabe a gente reinicia ali e volta. Também. Não vamos Pode ser? Não vamos criticar
completamente aqui não, mas a gente tem esse problema. Então, Mas a gente ali. volta. Volta. Faz sentido? Faz sentido? Olha aí. São quase 9 horas da noite. Então Dessa assim, terça-feira. Mas assim, deixa eu só Concluir em que sentido. A grande maioria dos programas, eles não são finalísticos, por isso não atendem as pessoas, entendeu? E aí o que é que ocorre? Vamos ser sinceros, o povo fica na merda. É diferente disso? Simples falando simples assim, assim. popular. Poxa, como é que pode? Você pode sim, você pode estar com as ruas todas asfaltadas. Perfeito, não é ruim. Você pode sim estar com os prédios maravilhosos e tem que aplaudir. Eu acho que sim. Sim. É bacana demais. A gente Agora, enquanto isso, e as pessoas que precisam de tratamento digno nos últimos dias de vida? As pessoas que precisam de um diagnóstico urgente. Precoce, né? Não há um investimento efetivo dessa forma. A CGU, há praticamente 15 anos atrás, fez um estudo, né? E eles sempre fazem outros. Eu estou dizendo esse aqui porque eu conheço. Ele deve ter feito outro, deve ter dado outro número. Mas me chamou a atenção, João. Acho que travou grande. Não, é porque ali fica assim mesmo. Me chamou a atenção uma coisa. A CGU dizia que a cada R$100 gastos, 62 era desviado. Agora é importante lembrarmos o que é que significa desvio para a CGU. Quando se fala desvio, gente, não é simplesmente dizendo que A ou B roubou. É bom que se entenda isso. É bom informar as pessoas. Você não tem aqui a gente não tem esse papel de desinformar. Eu acho que tem que informar. Né? O desvio é simplesmente até um servidor que recebe pelo Fundeb, tá? E está prestando um serviço ali na saúde. Ele está em desvio de função, consequentemente está havendo desvio de recursos também. Sim. É quando vem um convênio para certa finalidade e você não faz aquilo na plenitude. Isso ali também é um desvio. Mas o que eu caracterizo como desvio, isso aqui é uma percepção minha, é que desvio de recurso público é todo aquele que não tem finalidade finalística. Gostou? Finalidade finalística. Porque tem duas finalidades, né? Tem a finalística e tem a outra que nós podemos tratar em outra oportunidade. Na hora que ele não é finalístico, não faz sentido a existência do rei. Travando muito. Não faz sentido a existência do rei. O que é que o rei precisa fazer o quê? Atender bem os seus súditos. Ora, se os súditos não recebem o que efetivamente devem receber, logo o rei está desviando. Por quê? O cidadão que paga muito imposto está saindo do bolso dele. E se ele não tem uma contrapartida, ele está sendo roubado. Exatamente. O imposto no Brasil, na sua grande maioria, é no consumo. A exemplo do ICMS. As pessoas pagam sem saber, recebem os serviços públicos pela metade e ainda tem que agradecer por aquilo que é ele mesmo que paga. Então, a partir do momento que a percepção mudar, eu acho que a cobrança efetivamente vai ser a cobrança correta. Que hoje, infelizmente, não é assim. Não é dessa forma. Joab, alguma coisa pra gente finalizar a nossa live de hoje? Vai finalizar mesmo, né? Vamos. Ou vamos dar folga ao pessoal que tá de casa. Ali. Bom, pessoal, essa live aqui foi mais pra gente dar os parecer em relação à entrevista que iríamos fazer hoje a Nina Souza, vereadora lá de Natal, certo? E que infelizmente, por questão de forças maiores, né, como já foi relatado aqui, ela não pôde vir. E a gente vai estar entrando em contato com ela para saber se a gente pode ter uma brechinha aí na agenda dela, né, para a gente fazer essa entrevista, né? Esse bate-papo, na verdade, que aqui é para a gente conversar, né? E interagir com vocês. Então, a gente acabou se estendendo um pouco, porque é assim, né? A gente vai fazer só dar 10 minutinhos, só para 10 minutinhos, mas infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente, a gente acaba conversando, puxa um assunto daqui e dali, vai um abraço para lá e
para o pessoal que está interagindo e acaba quase quantos minutos aí? Quase uma hora, né? Quase uma hora. Quase uma hora aí de live. É desse jeito. Mandar uma boa noite aqui, Daniel. Mandar uma boa noite para Amâncio RG. Boa noite, conexão. É um prazer sempre estar conectado a vocês com assuntos diversos e qualidade. Um abraço de Jonas Amâncio. Jonas Amâncio, exatamente. Jonas Amâncio, que está aqui novamente com a gente aqui assistindo. O sinal aqui inclusive melhorou, mas em casa parece que continua travando ou não, né? Parece que agora melhorou, mas enfim, de qualquer forma foi uma live que a gente ia fazer ligeirinho, 15 minutos, né? 15 minutos, o previsto era 15 minutos. Mas aí a gente foi se estendendo, vocês foram ficando aqui com a gente, então a gente tomou a liberdade de fazer mais uma hora aqui de programa. Mas de qualquer forma a gente agradece. Cortez, me ajuda. A gente pede sempre ajuda para Cortez porque é complicado. A gente agradece demais a audiência de todos vocês. Próxima semana a gente está com algumas programações especiais, porque é semana de carnaval, né? Exatamente. Sempre complicado, então a gente tem algumas modificações especialíssimas para vocês, mas a gente vai sempre deixando vocês avisados. Março a gente tem novidades bem bacanas para todos vocês que são ligados na Conexão Agreste. A gente não vai contar agora, né, Joab? Mas tem umas novidades bem bacanas no mês de março para vocês que acompanham a Conexão Agreste. Eu tenho certeza que vai melhorar demais a qualidade da nossa programação, nossa transmissão e outras cositas mais. Para você que está nos acompanhando agora nesse momento, eu peço que você curta a nossa página, certo? Compartilha, nos dá esse apoio, essa força, porque esse projeto aqui é para a gente discutir ideias, né, com transparência, com seriedade, e a gente também pede a você aí que está nos ouvindo em Brejinho. Tem aqui o nosso amigo Fábio Silva, né, que pré-candidato a prefeito de Brejinho. O convite está lançado, viu, Fábio? Pode vir para cá, vamos conversar, a gente vê aqui, bater um papo aqui, traz aí o pessoal que você acha que vai ser bacana estar aqui com a gente. E faz o seguinte, divulga a nossa página aí em Brejinho, divulga a nossa página aí o pessoal de Santo Antônio também, Lagoa Salgada e Lagoa São José também. Sim, eu vou mandar um abraço aqui para Dorinha lá de Nísia Floresta, certo? De Nísia Floresta, que ela também vai estar com a gente aqui. Perfeito. Né? Vai estar com a gente. Vai estar aqui com a gente. Vai estar com a gente ela aqui. Tá aqui com a gente. Vai lá, Daniel. Então é isso, né? Curtido, compartilhado, divulgado, que a gente pede demais a você. A gente encerra a nossa live de hoje. Semana que vem a gente entra em contato novamente com vocês, como a gente faz para dar os pareceres da semana. E março tem novidade para todo mundo. Então, valeu, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a qualquer momento aqui na Conexão Agreste. Valeu!